Olá, queridos, graça e paz. Pastor Wellington Vivas. Essa madrugada estava orando um pouquinho e me veio esse texto aqui ao coração, ao meu espírito. Eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês, que se encontra no livro de Jó, capítulo 14, do versículo 7 em diante, até o versículo 10 mais ou menos, que nos diz assim: Para uma árvore há esperança, pois se ela for cortada, florescerá outra vez, e seus ramos continuarão a crescer. Ainda que suas raízes envelheçam no solo e seu tronco morra no chão, ainda assim com o aroma das águas brotará e lançará ramos como uma planta jovem. Esse texto fala da história de Jó, uma história bem conhecida, né? O nome de Jó ficou assim de modo até estranho, né? Atrelado ao sofrimento. Ele passou muitas coisas, muitas dificuldades, mas a vida dele não foi só sofrimento, né? Ele era abençoado antes e morreu abençoado por Deus. Mas resumindo, no auge do seu sofrimento, né, num momento muito difícil, que já havia perdido a saúde, os filhos, e havia assim muitas crises existenciais, né, crises tais, né, por que Deus permitiu tudo isso, por que eu estou aqui, por que eu estou passando por tudo isso. E aí Jó faz um paralelo, né, entre a vida do homem e essa planta, né, uma árvore. Mas o que me chama a atenção é porque ele está falando no contexto aqui da fragilidade da vida do homem, né? De que o homem, assim, tem uma vida muito rápida, uma vida muito pequena diante da grandeza de Deus. Então, ele vai começar esse capítulo e terminar falando disso, mas no meio, que é justamente aqui onde a gente leu, ele fala que há esperança para uma árvore cortada, né? Porque mesmo que as suas raízes, né, já não estejam constantes, que estejam secas, ao cheiro das águas ela brotará. Então ele fala de esperança, né? E ele fala que Deus é suficientemente poderoso para fazer restaurar a vida de uma árvore, né? Então o contexto é esse, o que Jó está falando é sobre isso. Mas me veio ao coração quantas vezes, às vezes, nós passamos por momentos tão difíceis que nós não sabemos o que fazer. Às vezes como pai, como filhos, às vezes a gente sendo cristão ou não, a gente vive algumas situações que a gente imagina assim que não tem mais saída, que não tem mais sentido a vida, né? Uma opressão tão grande toma às vezes o nosso coração, uma falta de esperança tão grande, uma falta de perspectiva, a gente não tem mais como esperar diante de tantas dificuldades. Mas o que Jó diz que foi que ao cheiro das águas, mesmo que as raízes estivessem secas, essa árvore brotaria novamente. Então, eu me lembro daquele texto, né, que Jesus diz, né, aquele que tem sede, vem a mim e beba, né, porque do seu interior fluirão rios de água viva, né. Outra vez ele falou para a samaritana, né, aquele que beber dessa água que eu der nunca mais terá sede. Então, essa água está em Deus, né, assim eu entendo, e o Senhor é a nossa esperança. O que eu quero dizer com tudo isso? Não perca a esperança, não. Tem momentos difíceis, turbulentos, alguns momentos que nós não sabemos o que fazer, mas nós podemos continuar olhando para o céu, para a grandeza de Deus. Eu sei que hoje a gente está numa era assim, onde há muita informação, num momento de muita informação, e as pessoas tentam trabalhar muito, né, a autoestima, o interior, para dizer você é capaz, você pode, você consegue. Eu penso que de alguma forma isso acrescenta, né, quando vem de maneira boa, não é ruim, mas as pessoas exaltam muito o poder do seu interior, o poder da mente, e elas às vezes conseguem resultados. Então, se nós que somos conhecedores da palavra entendermos que não é só a nossa mente, mas se a gente se aproximar dessa água da vida, mesmo que tudo pareça tão escuro na nossa vida, Ele é capaz de restaurar, de transformar, de edificar de novo. O que será que Deus não poderia fazer por nós, é a minha pergunta. Então, resumindo tudo isso, há esperança. Não desista não, se aproxime dessa água viva, que é Jesus, creia nele, entregue os seus caminhos a ele, né? Eleve a sua autoestima, mas debaixo do entendimento de que nós não podemos fazer nada sem o Senhor, de que nós precisamos desse Deus e que esse Deus
tem a água da vida, Ele é a água da vida, Jesus é a água da vida. E se há esperança para uma árvore, querido, há esperança para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, para você criar os teus filhos. Nesse momento de crise, o nosso Deus ainda é soberano e Ele é poderoso para restaurar as nossas expectativas. Que Deus te abençoe, fique na paz, que o Senhor te abençoe, para a glória do nome do Senhor. Há esperança, não desista não. Vamos firme, que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.